Olá, meu nome é Matheus, eu estudo na Universidade Federal da Grande Dourados. O título do meu trabalho é Fluidos Refrigerantes Mistos, CO2 e CH4, visando novas aplicações em sistema de refrigeração. Nossa motivação principal para a realização desse trabalho é o impacto ambiental causado pelos fluidos sintéticos que a gente tem aí em operação hoje em dia. Na tabela 1 a gente percebe ali o R410 e o R134, com potencial de aquecimento global muito maior do que o dos fluidos ali logo abaixo, que são fluidos naturais. Esses fluidos naturais eles estão voltando a ser uma pauta de várias discussões, devido a eles já terem sido usados anteriormente e devido às novas pressões ambientais eles estarem voltando à discussão. Algumas das características do CO2, aqui a gente tem o baixo aumento de temperatura devido ao atrito nas paredes da tubulação, que chega a ser 4 vezes menor comparado ao dos outros fluidos, maior capacidade de refrigeração volumétrica, o que implica em um menor compressor, alta massa específica na fase de vapor e alto calor latente. Aqui, analisando a figura 1, a gente tem mais uma das características do CO2, que é o fato dele operar em pressões maiores do que dos outros fluidos para temperaturas mais baixas. Isso é muito vantajoso para temperaturas mais baixas, porque você não quer que haja a infiltração de ar atmosférico no sistema, e quanto maior for esse vácuo lá dentro, mais fácil isso ocorre. A gente nota esse comportamento no metano também, só que o metano tem um limitante de operação que para temperaturas acima de menos 90 graus Celsius, aproximadamente, ele acaba sendo um fluido supercrítico. Isso acontece para o CO2 acima de 30 graus Celsius, mas a limitação do CO2 é que abaixo de menos 50 ele se solidifica. A gente pensou nessa mistura de CO2 com CH4, devido ao CH4 ser geralmente ligado à obtenção de uma mistura de CH4 com CO2. A gente observa no gás natural, que muitas vezes é reinjetado nos poços devido ao alto teor de CO2, e no biogás, que naturalmente, no seu processo produtivo, já tem um alto teor de CO2. As aplicações que a gente pensou mais oportunamente nesse momento é a conservação de medicamentos e vacinas, que estão sendo aí divulgadas pela mídia com temperaturas bem reduzidas, algumas de menos 50, outras de menos 20, algumas até chegando a menos 70 graus Celsius, e também para promover esse estudo de novas misturas de fluidos. Nossa metodologia foi um ciclo de compressão de vapor básico, utilizando como item extra ali o trocador de calor intermediário. A gente analisou o compressor, o resfriador de gases, o evaporador, o COP e a razão de compressão. Nossa metodologia ocorreu da seguinte forma: a gente escolheu uma eficiência do compressor de 80%, isso foi a gente pegou esse valor das referências que a gente acabou lendo no decorrer do processo, uma eficiência de troca térmica com trocador de calor intermediário de 75%, uma temperatura de saída do resfriador de gases de 35 graus Celsius, uma temperatura de entrada no evaporador de menos 50 graus Celsius, uma vazão máxima de 0,1 kg por segundo. Tudo isso a gente fez as simulações usando o software DWSim com um pacote de propriedades Unifec. Nessa tabela 2 a gente tem algumas condições de contorno mais específicas. A gente teve uma condição mais teórica, que é a condição da temperatura de saída do evaporador variável, onde a temperatura de saída do evaporador foi determinada a partir da temperatura que promoveria o maior COP. Já a outra situação, que é uma situação mais real, a gente tem a temperatura de saída do evaporador fixa apenas ali com 5 graus de superaquecimento, a fim de promover apenas a entrada de vapor no processo de compressão. Essa validação do modelo que a gente propôs, aquele modelinho que estava ali nos slides anteriores, foi feito utilizando um trabalho de 2019, escrito na Itália, que foi realizado usando a ferramenta EES. Nesse trabalho se obteve uma incerteza média do COP de aproximadamente 5%. Então, utilizando as condições desse trabalho, a gente fez o sistema operando apenas com CO2 e R744 para uma temperatura no resfriador de gases de 35 graus Celsius. A gente usou 5 temperaturas de evaporação, de 5 a menos 35. A maior incerteza que a gente teve foi na entalpia, de 9%. A incerteza do COP ficou bem abaixo ali do que o autor indicou, por exemplo, de 5% de incerteza. Portanto, a gente considerou que nossos dados foram muito bem validados. Como resultados aqui a gente tem o COP, capacidade de refrigeração, em função da quantidade de metano em massa no sistema, começando de 10% indo até 70%. A gente percebe que o COP cai para os dois sistemas com aumento de metano. O ciclo de temperatura fixa tem um COP menor devido à falta daquela otimização. Essa queda do COP é devida à queda da capacidade de refrigeração que a gente vê na figura 5, onde cai também com aumento de metano. Aqui a gente tem a temperatura de saída do compressor, que foi um dos maiores pontos positivos da inserção do CH4 no sistema, que permitiu
a gente chegar em temperaturas que talvez sejam possíveis operacionalmente, ali abaixo de 150 graus Celsius, enquanto para baixos teores de metano a gente teve temperaturas de quase 250, 300 graus Celsius ali. A potência consumida no compressor versus a mistura do refrigerante, bem como a pressão de saída do compressor e a razão de compressão. Novamente, a gente vê que a potência consumida pelo compressor ela cai, ali com um comportamento meio parabólico. Essa potência consumida pelo compressor ela cai, devido à razão de compressão também está caindo. Dá para ver ali na figura 8 que ela começa com um valor mais elevado e depois se estabiliza nos valores mais baixos. Mesmo com essa razão de compressão caindo, a gente notou o aumento da pressão de saída do compressor. O que faz a temperatura de saída do compressor ser tão alta é também essa razão de compressão mais alta com o baixo teor de metano. Aqui analisando pontualmente o ciclo com 40% de CO2 ou 60% de CH4, o ciclo verde sendo o ciclo de CO2, a gente percebe que o ponto 3 e 4, que é a capacidade de refrigeração, é muito maior para o ciclo operando apenas com CO2. Tanto para o ciclo variável, tanto para o ciclo de temperatura fixa. E para o ciclo de temperatura variável, a gente tem que a compressão 2A a 3 é bem grande, enquanto para o ciclo de temperatura variável ela é bem menor e bem mais próximo do que a gente tem ali para o ciclo de CO2. Analisando aqui os gráficos da figura 10, que em vez de analisar pontualmente, a gente tem todos esses resultados, sendo a porcentagem do gráfico Y o aumento ou a redução em relação ao ciclo operando apenas com CO2, a gente vê que o trabalho do compressor ele realmente tem um máximo ali, mas depois ele cai para o ciclo de temperatura variável, enquanto para o ciclo de temperatura fixa, o trabalho do compressor ele cai de uma vez, assim como todos os outros fatores, razão de compressão, temperatura de saída do compressor e o COP. Analisando pontualmente o ciclo com 60% e com 40% de CO2 em relação ao ciclo operando somente com CO2, a gente percebe ali para a temperatura variável. Com 60% de CO2, a gente tem um trabalho 20% maior no ciclo de temperatura variável. Mas quando a gente chega com 40% de CO2, esse trabalho ele cai para menos 2% do que o ciclo de CO2. Já para o ciclo de temperatura fixa, ele cai de 9% até 30% a menos do que o ciclo operando apenas com CO2. Então a gente pode concluir que maiores proporções de CO2 implicam uma maior demanda de potência e maiores temperaturas de saída desse compressor. Esse problema da temperatura de saída ele pode ser resolvido utilizando um ciclo em cascata, que vai reduzir a temperatura do resfriador de gases, ou uma compressão por estágios, utilizando intercoolers. Já no lado do CH4, a gente tem que uma maior quantidade de CH4 implica numa redução da capacidade de refrigeração, uma redução do COP, devido ao CH4 estar numa situação supercrítica, ou seja, ele não evapora no evaporador, ele acaba contribuindo muito pouco para o processo de refrigeração. No ponto 3, a gente tem a diferença operacional mais significativa entre as duas condições de temperatura fixa e variável, sendo o ciclo de temperatura variável uma condição mais teórica. O ciclo de temperatura fixa ele teve, em geral, uma pressão 2 vezes menor do que o ciclo de temperatura variável de saída do compressor, mas teve um menor COP. Embora teve esse menor COP, o fato de você poder fixar a temperatura que você quer que seja mantida ali no evaporador é muito mais vantajoso, e é isso que é usado nos dispositivos que a gente tem residencial ou comercialmente. A gente não quer que haja algum tipo de otimização do COP a fim de prejudicar o armazenamento dos produtos que estão sendo guardados no ambiente refrigerado. Então a gente tem que fixar a temperatura do evaporador é uma condição necessária para garantir a qualidade de armazenamento em temperaturas especificadas. O exemplo de vacinas e medicamentos que são mais sensíveis. E o CO2 acaba sendo o maior limitante da temperatura de operação do nosso ciclo, pois ele não pode operar muito abaixo de menos 50 graus Celsius, senão ele acaba se solidificando. Para nossos futuros estudos, a gente quer avaliar o desempenho de outras misturas, otimizar esse ciclo proposto e achar mais aplicações para essas misturas. Agradecer ao CNPq e ao UFGD pela bolsa e aos professores, nossas referências. Caso alguém tenha alguma pergunta ou deseje entrar em contato por e-mail, pode ficar à vontade. Muito obrigado.